É um momento em que você rasga o seu coração e apresenta o seu querer a Deus. Jesus continua ensinando. Olha a chave, não chegamos na oração ainda. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios fazem, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que necessita antes de pedirem. Está dizendo não confundam repetição com persistência. Eu posso orar a Deus pedindo mais de uma vez a mesma coisa? Claro, você está sendo persistente, persistir em oração. Senhor, me dê resposta. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Você pode insistir em oração. Você não pode ter uma oração desconexa. Senhor, eu quero, preciso, me dar. Não é isso. É conversar. É sem formalidades. Deus, Ele quer que você fale com Ele. Como você conversa com seu pai, que você conversa com a sua mãe, que você conversa com o seu chefe. Ele quer um diálogo com você. Não é algo sem sentido. Oração é uma conversa com Deus. É sentar uma hora sozinho num banco de uma praça, sem ninguém por perto. Falar assim, nossa Deus, hoje o meu dia foi tão corrido. Passei raiva no serviço, mas o Senhor me deu graça. Olha, eu poderia ter insultado aquele irmão, mas o Senhor me concedeu longanimidade. Senhor, mas as coisas estão tão difíceis. Um bate-papo com Deus. E aí ele diz assim, olha, antes mesmo de vocês pedirem, antes de pedirem, o Senhor já sabia qual era a necessidade de vocês. Se você olhar um pouquinho mais para frente na sua Bíblia, ainda no capítulo 6, no versículo 32, diz assim, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. O pão, o alimento diário. Ele sabe que você precisa das suas vestes, de um teto, de emprego. Ele sabe que você precisa pagar a conta da net, que você precisa pagar água, luz. Ele sabe. Mas ele diz, os gentios se preocupam com essas coisas. Eu tenho um conselho. E ele diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele orientou então como os discípulos eles deveriam se preparar para orar. Até aqui não entramos na oração, é apenas um preparatório, são os preparativos para se falar com Deus. E agora a coisa começa a ficar estreita. A primeira vez que eu meditei sobre essa palavra, que Deus trouxe ela ao meu coração, eu falei assim, Senhor, eu orei errado todos esses anos, todos os dias da minha vida. Muitas vezes nós oramos e não entendemos porque Deus não nos atende. Muitas vezes nós oramos e não sabemos o que nós estamos pedindo, e nós nos enrolamos e nos perdemos na própria oração. E Jesus, ele nos ensina. E ele começa, ainda no capítulo 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim. Ele está dizendo como vocês devem orar, como nós devemos orar.
e inicia: Pai nosso que estás nos céus. Ele disse que o Pai é meu, ou que o Pai é teu. Ele disse que o Pai é nosso. Nós nos achegamos a Deus sozinhos em oração muitas vezes, mas nós devemos apresentar todos os nossos conosco. Quer que a sua oração seja ouvida? Entenda que o Deus não é seu, o Deus é nosso. O Pai é nosso. Jesus, ele ensina nesse momento em que Deus é Deus, que Deus é Rei, que Deus é Senhor. Mas além de tudo isso, ele também é Pai. Você não vai chorar no ombro do seu chefe, no ombro do prefeito, do vereador, mas você pode chorar no ombro do teu Pai. Ele quer que você se relacione com Ele como um filho se relaciona com seu pai. É uma relação de pai e filho. E ele diz que estás nos céus, reconhecendo que Deus, Ele está acima de tudo e de todos, e que o olhar dele, a perspectiva dele é diferente da nossa. Ele é santo, está acima, separado, e que Ele contempla tudo o que está acontecendo aqui nessa terra. Que estás nos céus. E Ele continua: santificado seja o teu nome. Um pouco antes de me entregar a palavra, o pastor Levi disse assim: o pastor Wellington foi o primeiro a chegar. E existem, isso é verdade, eu já ouvi isso, pastor. Existem pregadores profissionais, e eles fazem questão de chegar na igreja quando a igreja já está cheia, quando o louvor acabou. Eu já ouvi uma vez de um pastor que me convidava com uma certa frequência para pregar na igreja dele. E eu sempre chego cedo, eu sempre me programo para chegar cedo. E um dia ele falou para mim assim: pastor, eu vou te chamar, mas faz o seguinte, demora um pouquinho mais para chegar, para valorizar a sua presença. Na hora eu não falei nada, eu fiquei quieto, mas por dentro eu dizia: Senhor, o único que tem que ser valorizado aqui é o teu nome. O único que é digno de honra, glória, louvor e adoração é o Senhor. O importante aqui é que eu diminua e o Senhor apareça. Eu não quero ser popstar de público. Não é isso. É verdade. Santificado. Por que eu disse isso? Santificar a Deus é entender que Ele é santo e que Ele é digno de toda a honra. E para isso nós podemos santificar o nome dEle com as nossas atitudes. Quer ver eu ficar chateado, eu chamar alguém para pregar na minha igreja, chegar atrasado? E eu vejo que muitas vezes o povo de Deus em si, em geral, quer o melhor de Deus. Quem quer o melhor de Deus? Todos querem. Uma pergunta até besta, idiota de se fazer. Todos querem o melhor de Deus, mas nós oferecemos o nosso resto a Deus. Oferecemos o resto. Olha aí, Jesus. A gente chega atrasado no culto. Não estou falando de quem trabalha. É normal, a gente se esforça para chegar. Mas muitas vezes eu vejo na minha igreja, a pessoa não trabalha, a pessoa não estuda, a pessoa não tem compromisso nenhum, e todo dia chega atrasado na igreja. E não tem nem mais desculpa. Temos oferecido o nosso melhor a Deus? Temos santificado o nome de Deus? Isso quando a gente não chega na igreja e fica o culto inteiro bocejando, conversando, olhando no WhatsApp, no Facebook. Nós não estamos santificando o nome de Deus. Quantas piadinhas vocês já ouviram de crente por aí, de Deus? Será que nós estamos santificando o nome de Deus
contando piadinhas, fazendo gracinhas. Quando nós falamos santificado seja o teu nome, estamos dizendo o teu nome é santo, Senhor, e merece todo o respeito. Glória a Deus. Todo o respeito. Os judeus, olha lá, o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Jesus, ele era judeu. Ele fundou o cristianismo, o nosso Cristo. Eles, até os dias de hoje, têm muita reverência. Eles evitam ao máximo falar o nome de Deus. Quando eles vão escrever Deus, eles não escrevem, eles colocam D-S. Eles têm até o medo de escrever o nome de Deus. Tamanha é a reverência. Tamanho é a forma que eles entendem que o nome de Deus é santo. E nós brincamos. Deus me livre. Se Deus quiser, ele fala de qualquer jeito. E conta piadinha. E vai. Meu Deus. No WhatsApp, quem já recebeu, o pessoal fala Jesus. E coloca com G ainda. Nós brincamos com o que é santo. Santificado seja o teu nome. E ele continua: venha o teu reino. Aí eu pergunto para vocês: o reino de Deus já não veio a essa terra? Sim ou não? Quando Jesus veio, quando o verbo ele se fez carne e habitou entre nós, o reino de Deus foi instituído. Só que na oração, Jesus ensinando os seus discípulos, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, faça o teu reino avançar, faça o teu reino expandir, crescer. Temos cadeiras vazias, Senhor, enche todas as cadeiras. Senhor, fecha mais bares, fecha mais casas de prostituição e que mais igrejas sejam abertas. Amém. Faça o teu reino avançar, que venha o teu reino sobre as nossas vidas. É isso que Jesus está ensinando a pedirmos para que o reino seja expandido, que cresça, assim na terra como no vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse é um assunto complicado, porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Muitas vezes o querer de Deus não é o nosso. E nós batemos o pé, nós exigimos, decretamos, profetizamos. Era a vontade de Deus? Nós precisamos entender que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém. E muitas vezes a gente quer colocar Deus na parede. E aqui Jesus ele ensina que nós devemos fazer a vontade dele. Quer um exemplo? Jesus, quando estava orando no Getsemane, pouquinho antes de ser crucificado, ele sentiu a agonia da cruz. Ele sentiu a agonia da cruz, o sofrimento que ele passaria. A Bíblia relata que ele suava sangue. Olha a situação. E naquele momento ele começa a orar a Deus e diz assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus carne, naquele momento, orando, ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim, que ele viu que ia ser pesado. Só que ao mesmo tempo ele mostrou obediência, e o que deve prevalecer é a vontade dele. Mas ele disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente coloca a mão em uma pessoa enferma e ora. Não posso fazer isso? Pode, mas devemos ter sabedoria.
quê? Porque muitas vezes a pessoa tem uma doença, tem uma dificuldade, tem uma aflição, tem um problema na vida. E nós oramos para que Deus tire, para que Deus cure, para que Deus resolva a situação. Mas muitas vezes aquela doença que tem aproximado aquela pessoa de Deus. Muitas vezes é aquele problema, aquela dificuldade que faz ele permanecer constantemente na casa de Deus. É mais ou menos assim, o irmãozinho tem um problema que manca. Vamos imaginar, ele manca. O irmãozinho tem um problema e fica mancando. E ele vem para a igreja: Senhor, me cura, Senhor. Eu quero estar na tua presença. Eu quero te cultuar. E ele vem todo culto e adora e busca a presença de Deus. E está constantemente na presença de Deus. E aí de repente Deus vai lá, o irmãozinho orou, Deus vai e curou. No outro dia o irmão não vai para a igreja porque ele resolveu jogar bola. Agora ele não está mancando mais. O irmãozinho está nas pistas, dançando, está lá na balada, na rave. Por quê? Porque agora eu não sofro mais preconceito, eu não estou mancando, Deus me curou, que legal, vou curtir a vida. Deus prefere que você entre no reino dele manco, do que você sadio indo para o inferno. Muitas vezes a gente ora pela prosperidade da vida de uma pessoa e fala assim: Senhor, eu decreto, eu profetizo prosperidade na tua vida, cura, libertação. Deus, ele prefere muitas vezes que você padeça necessidades aqui na terra. Olha a situação, que você padeça necessidades e esteja constante na presença dele, do que amanhã você está bem, você está com dinheiro, e não quer mais saber de Deus. São abençoadas, não são prósperas, porque se Deus fizer elas prosperarem, se Deus abençoar e der tudo o que elas pedem, elas viram as costas e não querem mais saber de Deus. Quantas e quantas pessoas deixam de ir para a igreja e ficam ilustrando o carro o final de semana inteirinho? A pessoa vai lá, põe o carro na rua, lava, encera, daí no domingo repete de novo, daí está cansado, não vai para a igreja. Daí Deus fala: eu prefiro a pessoa a pé, indo para o céu, do que eu dar um carro e prosperidade para ela durante a vida e ela ir para o inferno. Como que nós devemos orar então nessas circunstâncias? Vamos imaginar uma pessoa enferma. Senhor, essa pessoa está enferma. Tu, Senhor, conhece a nossa vontade e conhece a vontade que há no coração dela. Mas nós muitas vezes não entendemos o teu propósito. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Se for da tua vontade, que ele seja curado. Quantos e quantos irmãozinhos já não passaram vergonha orando por uma pessoa, a pessoa morreu, a pessoa continuou na cadeira de roda? Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Deus cura, Deus liberta, Deus faz prosperar, mas segundo o querer e a vontade dele. Ele não quer perder ninguém. Continuando. Hoje o ventilador está brincando comigo. Glória a Deus. Diz assim: seja feita a tua vontade. É a minha? Não. É a vontade dele. Ele, como Pai, sempre vai fazer o melhor por nós. Mesmo que não possamos entender, mesmo que não venhamos a compreender, Ele sempre faz o melhor por nós. Não estou entendendo, pastor. Apóstolo Paulo orava e as pessoas eram libertas. Por onde ele passava, diz que quem tocava nas vestes dele, ele passava a roupa, a pessoa era curada. A única vez que eu vi ele pedindo algo para Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta, não vou tirar não. Tinha um propósito, o espinho na carne de Paulo. Qual é o espinho na nossa carne? Qual é o nosso problema? Qual é a nossa dificuldade? Será que não é uma forma de Deus estar trabalhando em nossas vidas? Muitas vezes nós só conseguimos o crescimento no deserto.
Por vezes nós só conseguimos nos aproximar de Deus passando por dificuldades e aflições. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Perdeu a saúde, no final Deus restaurou ele. E no final ele disse: Deus, antes eu te conheci apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam, Senhor. Muitas vezes as nossas dificuldades elas servem para isso. Nós ouvimos o pastor Levi falando de Deus, o pastor Wellington, os profetas falando, mas parece que Deus não fala diretamente comigo. Deus ele quer se revelar para você. E muitas vezes é nessa dificuldade. Glória a Deus. E aí continua. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pediu caviar? Não. Pediu carro importado? Pediu roupa de marca? Pediu o pão. Pão significa uma necessidade básica. E ele pediu para ele o pão meu, o pão teu, o pão nosso. Deus, neste momento, Ele espera que nós não sejamos egoístas. Ele está ensinando a importância da coletividade, da comunidade. Comunidade com unidade. Todos somos um. E quando eu me coloco na presença de Deus pedindo o pão nosso, Deus ele vai me entregar o pão. Só que muitas vezes vai entregar o meu, o seu e o dela, porque eu pedi o pão nosso. Neste momento, Ele nos transforma em uma padaria espiritual. Amém. E material também. Se eu estou pedindo o pão nosso, Ele vai me entregar o pão nosso. Se Ele está me entregando o pão nosso, Ele está esperando que eu reparta o pão. Muitas vezes, dentro da igreja, a pessoa está pedindo: Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E Deus fala assim: mas calma aí, eu já mandei a tua bênção para o fulano. E o fulano pegou tudo para ele, não está dividindo com você. Eu mandei o suprimento para vocês. Eu mandei o suprimento para a igreja. Por isso a importância na igreja dos dias de hoje das obras sociais. Eu vi que no final do ano o pastor Levi fez aquele banquete, chamou os moradores de rua. Nós precisamos dividir o pão nosso. Deus ele quer nos abençoar, mas é coletivamente também. Sendo abençoado coletivamente, nós somos abençoados individualmente. Se todos crescerem, a igreja cresce e cada membro cresce junto. Nós vamos nos desenvolvendo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Supre, Senhor, está dizendo assim, as nossas necessidades básicas. Não nos deixe faltar o pão, não nos deixe faltar as vestes, não nos deixe faltar um teto para podermos dormir. Senhor, que não cortem a luz da minha casa, a água, a net. Senhor, supre as minhas necessidades básicas. O dinheiro do meu aluguel, o dinheiro do alimento da minha família, o leitinho das crianças, a fralda. É isso que Deus está ensinando. E ele continua, esse versículo é muito importante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sempre que Deus ele faz uma promessa para o seu povo, eu sempre falo isso, ele coloca uma condição. Sempre. Aqui nós nos deparamos com um Deus que pode perdoar as nossas dívidas, que pode perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Só que Ele colocou uma condicionante, e isso é um divisor de águas, e isso pode te levar para o céu ou para o inferno também.
perdoa as nossas dívidas. Como? Da mesma forma que eu tenho perdoado quem tem devido para mim. Da mesma forma que eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Da mesma forma que eu tenho perdoado quem tem pecado contra mim. Quem tem falado mal de mim. Quem tem pisado na bola. Nós criamos uma condição. E muitas vezes a gente ora: Pai nosso que estás no céu, santifica, aquela coisa robótica. E a gente não para pensar. Aqui nós estamos falando o seguinte, Senhor, só me perdoa se eu souber perdoar. E se eu não souber perdoar? Vocês estão entendendo como é estreito? A porta é estreita. Nem todos conseguem passar por ela. Deus chama, mas muitas vezes nós carregamos tanta carga em nós. Egoísmo, arrogância, soberba, mágoas, e nós não conseguimos passar pela porta. Para passar a gente tem que deixar a bagagem para trás. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que têm devido para nós, nos ofendido. E ele continua ensinando: não nos deixe cair em tentação. Quer dizer que a tentação vai vir. O adultério para o homem, para a mulher, traição, a tentação de uma vida fácil, dinheiro fácil, a tentação de passar a perna em alguém, de levar vantagem sobre alguém, de prejudicar alguém. Sempre vai surgir a tentação. A tentação ela virá. Mas aqui Jesus está ensinando a pedirmos: Senhor, eu sei que a tentação vai vir, mas não me deixe cair. Não me deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo ele está ao derredor. E sempre que eu leio esse versículo eu consigo imaginar um rebanho. Eu consigo imaginar um grupo de ovelhas caminhando. E um leão a todo momento circulando. Quando que o leão ataca? Quando uma ovelha ela se desgarra do rebanho. Por isso a importância de estar em comunidade. Por isso a importância de estar na igreja, um segura na mão do outro. O irmãozinho caiu, o irmão era alcoólatra, estava vindo para a igreja, caiu. Não é para julgar, é para segurar na mão e trazer ele de volta. O irmão tinha problema com tóxicos, com drogas. O irmão teve uma recaída. Não é para julgar, não é para apontar, é para abraçar, é para trazer. É para continuar caminhando junto. O irmão caiu, o irmão adulterou, o irmão pecou, o irmão roubou, o irmão foi preso. Tem que ir lá, tem que buscar e tem que resgatar. Mas livra-nos do mal. E aí no fim, ele diz: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. No final, Jesus ensinando os discípulos a orar, ele diz assim: reconheçam que o reino é dele, Glória a Deus. que o poder é dele, a glória é dele, porque tudo é por ele e para ele. Glória a Deus. Tudo o que conhecemos foi feito por ele e é para ele. Vocês sabiam que Jesus ele diretamente criou todo o universo? Mas daí o pessoal confunde, mas não foi o Deus Pai? E aí nós vamos no Evangelho segundo João. Olha que coisa linda. No princípio era o Verbo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com... Quem que fez todas as coisas? Todas as coisas foram feitas por meio dele. O universo é cristocêntrico, por quê? Porque tudo foi feito por ele. Olha que coisa linda. Muita gente não sabe. Jesus, o Criador. Olha que coisa linda. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós reconhecemos que o reino é dele, nós reconhecemos que para entrar nós precisamos da autorização dele. E ele que abre a porta. Imagina o céu, uma porta se abrir, é ele que abre, o reino é dele. O poder é dele. O que significa? Por mais que nos esforcemos, por mais que lutemos, por mais que tentemos ser alguma coisa de importante nessa terra, nós não somos nada. O apóstolo Paulo dizia que com Cristo nós somos mais que vencedores. Sem Cristo nós somos mais do que perdedores. Todas as vezes que nós orarmos então a Deus, nós temos que ter em mente que nós precisamos reconhecer a santidade dele. Nós precisamos entender que nada é nosso, tudo é dele. E quando pedirmos algo, não é para nós, para uma pessoa, não é meu, não é teu, é nosso. Não podemos demonstrar egoísmo. E por fim, reconhecemos que tudo é por ele e para ele. Quer ser um vitorioso? Quer ter a chave da vitória na tua mão? Saiba se comunicar com o Pai. Saiba entender os propósitos dele para a sua vida. Davi, com todos os erros, com todas as falhas que ele cometeu ao longo da vida, ele era conhecido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia chegar à presença de Deus. Se coloque de pé, igreja. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos exercitar o que nós aprendemos aqui essa noite? Vamos aprender a sermos homens e mulheres de oração e a orar corretamente? Soberano e eterno Deus, nosso Rei, nosso Senhor e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que sabemos que ainda há de fazer, mas principalmente por tudo aquilo que Tu és, Senhor. Ah, Papai, nós Te agradecemos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós Te agradecemos, Senhor, pois o Teu pão não nos tem faltado, e a Tua graça e a Tua misericórdia têm alcançado as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar, foi pensando então e decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Isso tudo leva me dizer, filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode
sua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na sua vida, sou Deus na sua história. Ninguém irá sentar na mesa enquanto com glória não te honrar. Mas sondei o seu coração e que desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na sua vida, sou Deus na sua história. E ninguém irá fechar a mesa enquanto com glória não te honrar. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita,